Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, insinuando ser ele grande vulto. Vamos orar. Pai nosso, grandioso Deus, Pai amado, estamos aqui perante o Senhor na Tua casa, e nós acabamos de fazer a leitura da Tua palavra. Como tem muitas pessoas, Senhor, entregando o coração ao inimigo de nossas almas, aos nossos perseguidores, e estão insinuando ser eles alguma coisa, Pai, não sendo nada. Mas ele vem com um propósito, é para destruir, é para nos enganar, é para tirar o nosso foco espiritual do Teu reino, Senhor. Mas através da Tua palavra, a Tua igreja vai ficar esperta. Nós vamos estar aqui, Senhor Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, se precavendo, se defendendo deste mal que está assolando por aí por fora, Pai, dentro da Tua casa também. Que nesse momento eu te peço entendimento, sabedoria, e usa-me então somente como instrumento para a Tua igreja, que todos nós viemos crescer na graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus. A igreja diz: tomem seus assentos, meus amados irmãos, deixa a Bíblia aberta. A gente acabou de ler aqui um versículo 9, que fala a respeito de um homem chamado Simão. Só que Simão não era um homem normal. Por quê? Ele fazia uma coisa que não era certo. E o título fala Simão, o mágico. E a gente, quando ouve falar o nome mágico ou mágica, nós sabemos que é algo oculto, é algo que parece verdadeiro, mas não é verdadeiro. Então essa mágica, ela acontece de uma forma oculta, longe da nossa percepção. E a gente, quando vê aquilo ou aquele algo pela primeira vez, se a gente não parar, analisar, refletir, colocar isso na balança, nós vamos acreditar. Nós vamos se alimentar de uma ilusão, de uma mentira, de uma falsidade, daquilo que parece ser uma coisa certa, mas é uma coisa errada. Então, meus amados irmãos, aqui é como ensino hoje da palavra de Deus, para a gente se precaver de tais pessoas. Mas essas pessoas, elas decidem abrir o coração para quem? Para o inimigo de nossas almas. Então a gente sabe que Satanás, ele está trabalhando, ele sempre trabalhou desde a fundação do mundo para enganar. Ele vem para seduzir com sua mágica. Então mágica é truque, é tudo aquilo que vem para fazer com que a gente acredite. Então veja bem, se a gente não está buscando a Deus de todo o nosso coração, fica fácil ou não de o inimigo nos enganar? Fica. Principalmente quem não está lendo Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa proteção, sabe? É o nosso manual, é o modo de fazer. Quando você compra hoje um aparelho doméstico, seja lá o que for, um aparelho telefone, você vai ver lá que tem um modo de uso. Então o fabricante vai escrever ali como se deve usar aquele aparelho para se precaver de eventuais tragédias, de acidentes, de choque elétrico, de alguma coisa de risco. Então a mesma coisa é a palavra de Deus.
Só que a gente não mexe com o aparelho, a gente mexe com o reino do Espírito. Então, quando se fala em reino do Espírito, a palavra é muito, muito, muito seríssima para a gente prestar atenção, para a gente ler a palavra, orar a Deus e se precaver do jogo sujo de Satanás. Infelizmente, as pessoas entregam o caminho, a sua caminhada para o inimigo. O inimigo trabalha com ilusão e essas pessoas vão seguindo a mesma coisa que o inimigo faz: iludir. O inimigo trabalha iludindo, para a gente perder o foco de Deus, perder o foco de Jesus Cristo. Então veja bem, a gente leu que esse homem, ele praticava a mágica, insinuando ser ele grande vulto ou ser ele uma grande personagem. Ele estava insinuando que ele era alguma coisa, que ele era um grande vulto, ele era um grande personagem. Então essas pessoas, quando chegam perto da gente, a primeira coisa que ele vai fazer é chegar perto de uma pessoa que não tem entendimento, de uma pessoa fraca de mente, de espírito, uma pessoa que não está lendo, uma pessoa que não tem um compromisso com Deus. Então vai ser muito fácil dessa pessoa enganar você, porque é o inimigo por trás disso. Uma pessoa analfabeta, se você falar uma coisa, ele vai acreditar, ele não sabe. Fulano, que ônibus é aquele ali? Qual é o nome da placa do ônibus? Se você dizer outro, ele vai acreditar. E você pega o ônibus errado. Por quê? É analfabeto, não sabe ler. Então, estou fazendo uma comparação daquele que vem para a igreja, mas não está com a palavra no coração. Ah, mas tem pessoas que não sabem ler, mas ela ouve a palavra de Deus e guarda e pratica, e sim tem efeito. Então, a gente tem que usar a palavra de Deus como nosso escudo. Como Paulo já disse, usa aí a tua armadura para se precaver do Satanás, porque ele vai vir e você vai estar pronto com escudo, com capacete, com o teu calçado e com a tua roupa e com a tua espada, que é a palavra. Então isso aqui é o nosso escudo, para a gente se precaver de muitos ilusionistas que estão se levantando em nosso meio. Diz ele ser um grande vulto, um grande personagem. Aí o versículo 10 diz assim: ao qual todos davam o quê? Ouvidos ou atenção. Do menor misericórdia, do menor ao maior. Diziam o que eles? Dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Misericórdia, está repreendido isso aí. Terrível isso. Irmãos, eu fico querendo entender uma coisa: como as pessoas se passam para deixar de dar ouvido à palavra de Deus, a palavra verdadeira, para dar ouvido ao inimigo, para dar ouvido às pessoas que trabalham para ele. Eu fico pensando, por quê? Como isso está acontecendo? As pessoas decidem o que elas quiserem de sua vida, menos dar ouvido à palavra de Deus. Interessante. As pessoas vêm o ano todinho fazendo as coisas que não devem, fazendo as coisas que desagradam a Deus, mas quando tem um problema, correm para a igreja, para a casa do Senhor. Entrou umas duas moças aqui, eu estava até de joelho. Quem estava aqui foi a irmã? Cadê ela? Emanuele. Eu disse, irmã, e eu não vi nada, eu estava aqui orando de costas, a menina chorando aqui, e eu fiquei sem entender nada. Aí vai chamar o pastor, e aí o filho do pastor foi chamar, aí depois daqui para lá, não sei, estava aí chorando, nunca vi, mas estava brincando no carnaval, né? Foi para a rua convidar um monte de espírito, aí vai para casa, o pai também já estava incubado com esse espírito, aí manifesta, pronto, depois vem para a casa do Senhor. Mas se você disser, quer ouvir a palavra de Deus?
Hoje não, irmão, depois. Quer aceitar Jesus? Não, hoje não, depois. Eu também fazia a mesma coisa, porque eu estava com o coração duro e dando ouvido à voz do inimigo lá fora no mundo. Bebida era muito bom, sair para show era coisa maravilhosa para mim, porque eu decidi ser iludido pelo inimigo da minha alma. Mas toda vez que eu chegava do show, eu me ajoelhava e orava, já era Deus trabalhando na minha vida. Mas chegou um certo tempo que eu decidi: não quero ser mais iludido, este mundo não dá para mim mais, chega. E nesse dia eu fiquei tão calmo, tão tranquilo. Eu disse: Deus, meu irmão, foi uma luta, foi uma guerra espiritual tremenda. Só sabe quem passa, irmãos, é terrível. A dúvida queria penetrar no meu coração, eu não sei se já tinha penetrado. Eu disse: meu Deus do céu, eu fiquei tão tenso nesse dia. Senhor Deus, se for para ser hoje, que seja. Se não for, não sei como vai ser, faz a tua vontade. Eu já estava entregando, eu já estava me entregando a Jesus em casa, orando. E Deus já tinha até usado o pastor uma vez aí pela palavra: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o coração. E quando eu ouvia isso, fazia tum, isso é para mim, Senhor, que eu que estou sendo iludido. Bebida, show, palavrão era o que eu mais gostava de fazer, porque tinha pessoas que me influenciavam. Então veja que esses mágicos, eles vêm nos influenciar para a gente ficar longe de Jesus, só prende para a gente ouvir a mentira e não a verdade. E eu nasci num lar evangélico, pela graça de Deus. A minha primeira Bíblia que eu ganhei foi de um irmão, e eu comecei a ler. Fiquei lendo. Aquela Bíblia que a letra é bem miudinha, tamanho de uma formiguinha, sabe, irmão? Que você lê, chega a dar dor no teu olho. Mas eu sou novo, né? Eu lia que era uma bênção, e eu sentia que eu tinha o temor de Deus, e já era Deus trabalhando, mas sempre tinha alguém me iludindo, fazendo mágica, fazendo seus truques, para me esconder do caminho de Jesus. Era Simão. E Simão tinha uma lábia que derrubava até avião. Sabe, irmãos, aquele jovem conversador derruba até avião. Nenhuma mulher fica na frente dele, porque ele pega tudo. Assim era Simão, o mágico. Então veja que essa pessoa, para iludir, ele chega com uma conversa tão especial, irmãos. Se você não tiver ligado em Deus, você vai concordar sem perceber com essa pessoa. Irmão, onde é que eu encontro esse tipo de pessoa? Sabe onde é? Aqui dentro mesmo, filho. Tudo que eu vou começar, eu começo pela aqui, depois vou lá para fora. Porque a pregação é para a gente aqui hoje mesmo. Então veja. Então, quando ele falava, diz a Bíblia que todos davam ouvidos, do menor até criança, irmãos. Veja o estado desse lugar da região, aonde esse homem foi aplicar essa mágica, esse truque, essa falsidade, para arrastar uma grande multidão para si, para ter o elogio, para amaciar o seu ego, para ele ter um grande testemunho, ser reconhecido como uma grande pessoa, e todo mundo dava ouvido a ele, do menor ao maior. Mas ninguém quer dar ouvido nem crédito à palavra de Deus, essa é a verdade. Sabe por que você sofre? Porque não dá ouvido à palavra de Deus. Sabe por que o teu filho sofre? Porque não dá ouvido à palavra de Deus. Meu tio sofre, minha tia sofre, meus familiares sofrem, minha vizinhança sofre, as pessoas lá do meu trabalho sofrem porque não dá ouvido à palavra de Deus. Dá ouvido a tudo que é espírito mentiroso, mas menos à palavra de Deus. Quando você fala da palavra de Deus, elas não gostam, elas ficam, elas fogem, irmãos. E se vir falar erro para mim, eu vou corrigir. É que elas não gostam mesmo. Um dia fui lá no trabalho e vi alguém falando sobre não sei o que, aí eu fui corrigir. Não, mas é assim, ela não gostou, não, foi-se embora, irmão. E eu fui atrás dela, falando. Mas foi a última vez, porque a gente tem que agir na sabedoria, né, irmãos? É o início, né?
a gente novo, mas não venha com essa conversa não, que eu não como não, viu, irmãos? Como não? Por que o senhor não come, irmão? Porque eu leio Bíblia pela misericórdia. Eu não sou nenhum expert, não sou nenhum teólogo, mas o que importa é você ler, você refletir, você orar para Deus. Deus, eu não sei de nada, mas tu sabes. Aí sim você vai ter o entendimento e a sabedoria, porque você se humilha perante o Senhor. Isso é o que importa, é algo espiritual. Está entendendo, irmãos? E todo mundo dava ouvido, do menor ao maior, e o povo, esse homem estava enganando tremendamente, irmãos. Sabe por quê? Porque a manifestação da verdade não tinha chegado ali naquele lugar. Por isso que Deus usou Filipe para ir lá denunciar o pecado. Fazendo o quê, irmãos? Pregando o evangelho. Então veja bem, quando aquele homem estava ali praticando aquela mágica, aquele ilusionismo, enganando as pessoas, dizendo que ele era um grande personagem, as pessoas de criança, os adultos, davam ouvido àquilo que aquele homem estava falando. E as pessoas chegaram ao ponto de dizer: este homem é o grande poder de Deus. Mentira. O poder de Deus não age assim, na mentira, no engano, no erro. Então as pessoas iam atrás dele, sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra que elogiava ela, que agradava a ela. Então, se for por mim, eu não vou agradar aqui a seu ninguém, eu vou agradar a Deus com a palavra de Deus, seja dela dura ou não, eu vou falar. Antes eu tinha temor de falar, irmãos. Se eu falar, Senhor, vai magoar alguém. Hoje tem isso mais não, irmãos. Graças a Deus que eu venci isso. A gente tem que falar mesmo. A gente não pode ser covarde, porque os covardes têm que voltar. Então veja bem. E todo mundo dizia que era o grande poder de Deus, porque eles sempre cresceram ali ouvindo aquele camarada mentindo, falando a mentira. Então eles foram se acostumando com a mentira. Aquilo foi virando um hábito na vida deles, não na nossa, na vida deles, a chegar ao ponto que dizer que aquilo era o grande poder de Deus. Então as coisas estão tudo erradas hoje, irmãos. As pessoas estão misturando aquilo que não é de Deus, dizendo que é de Deus. Está entendendo? É tanta gente hoje sendo consagrada para aquilo outro. Tanta pessoa dizendo ser isso, que é de Deus, mas não é de Deus. Cuidado, irmãos, vigie. Abra mais os olhos, vá orar a Deus, vá ler Bíblia, vá refletir. Pensa a Deus discernimento para você saber o que é certo, para você saber o que é errado. Porque pele de ovelha a gente vê por fora, mas quem revela dentro é Deus. O que tem dentro ali. E aquele homem conversava, olha. E onde ele passava, esse aí é o homem de Deus, o grande poder de Deus. Mentira do inimigo, de Deus não tinha nada ali. De Deus não tinha nada. Aí o povo corria atrás. Agora, quando é uma palavra verdadeira, o povo corre. Quando é uma palavra que confronta o pecado, o povo corre, o povo não suporta. O povo começa a meter pau, criticar, dizer que a igreja não presta, dizer que as pessoas não prestam. O problema é você, não é a gente. Porque a palavra sempre vai falar a verdade, sempre vai confrontar o pecado, sempre vai denunciar o erro que a gente está praticando. Eu tenho que ter vergonha na minha cara, irmãos. Todos nós temos que ter vergonha e dizer: eu errei mesmo, Senhor. Ali se prega a verdade e eu que não estou aceitando. Diga isso, irmãos. Porque se você não faz isso, você está seguindo esse camarada aqui, olha, Simão, dando ouvido ao erro, mas não à verdadeira palavra que é de Deus. Está entendendo, irmãos? Veja. 11. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Então eram muitas pessoas, irmãos, que estavam seguindo aquele homem. Mas se você hoje perguntar: quer seguir um homem de Deus? Ninguém quer seguir um homem de Deus. Quem segue mentiroso, irmãos, sai matando, sai roubando, sai destruindo, sai falando mal, está ali para brigar, para contender. Quem segue mentiroso faz tudo isso, irmãos. Vai na casa do povo, fala isso, fala aquilo, e eles querem o voto para ele. Mas quem segue o homem de Deus é diferente, irmão. Vai pagar preço, vai ter luta, vai ter aflição. O caminho não vai ser largo não, vai ser estreito. E parece que cada vez que a gente vai seguindo, ele vai estreitando, mas ele vai te conduzir para a salvação, para Jesus Cristo, porque é o caminho
da verdade. Está entendendo, irmãos? Quem quer seguir o homem de Deus, vai ter benefício, mas vai ter que sofrer muito, vai ter que ralar. Chamada é árdua, irmãos. Agora o mentiroso é tudo na facilidade, irmãos. O falso é assim, não precisa orar muito não. Eu escutei isso, irmãos. O falso diz assim, não precisa orar muito não. Você ora 10 minutos, Deus já recebe se for de coração. Irmão, eu um dia ouvi isso e disse, meu Deus do céu, está repreendido, vai bem longe para lá. Se Jesus vivia orando, nós devemos também estar orando. Agora o mágico, o mentiroso, não precisa fazer isso não. Olha, não precisa estar lendo Bíblia não, não precisa não, vai por mim rapaz. Faz assim, mentira dele. Se você não lê Bíblia, você não vai conhecer a estratégia de Satanás, como é que ele age na tua vida, na tua família. Então vá ler, filho, vá ler. Eu não entendo, mas peça sabedoria a Deus, vá para a igreja, ouça a palavra de Deus que você vai aprender. Está entendendo? Aí ele estava feliz, esse homem. Sabe que o inimigo ficou assim, o inimigo pulando. Ganhei esse povo, esse povo é meu. Bando de... Eu ia dizer uma palavra que não convém falar, eu digo depois. Esse bando de besta. Está entendendo? E aquele homem estava ali, sorrindo. Atraiu um público para mim, eu sou um grande vulto, eu sou um grande personagem. Eu sou demais. Mentira. Aí a Bíblia diz que um dia chegou um homem ali. Aleluia. O que foi, irmão? Chegou um homem ali naquele lugar. O nome dele era Filipe. Ele era um evangelista. O que é que um evangelista faz? Prega o reino de Deus. Glória a Jesus. Quando, porém, deram crédito a Filipe, olha aí, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, olha o que aconteceu, irmão. Olha a libertação de quem prega a verdade. Você vai parar de pregar a verdade? Pare não, viu filho? Se você parar, você é covarde, junto com esse Simão mágico. Mas vai ficar com raiva de mim, irmão. Se eu falar problema, quem vai ficar é ela, não é você. Está entendendo, irmãos? Aí deram crédito a quem? A Filipe. Chegou um rapaz aí novo. E o povo começou a ouvir Filipe pregando, falando de Jesus. Que é isso aí? Que negócio é esse de reino de Deus? Que algo é esse de Jesus Cristo? E Filipe foi pregando, falando a verdade. E o povo foi observando, foi vendo. E ficaram vidrados em Filipe, na pregação dele. E eles ficaram ali tomados. E eles sentiram alguma coisa, irmãos. Eles perceberam que todo o tempo estava na falsidade, vivendo na falsidade, mas a verdadeira palavra chegou para eles. Você tem que ser a verdadeira palavra na tua família para a gente se converter. Você tem que ser a verdadeira palavra lá na tua vizinhança para as pessoas se converter, porque tem muita gente ainda sendo enganado pelo inimigo. Mas se você falar de Jesus, ela vai se converter. Ela vai ouvir a palavra de Jesus. Não é você que vai fazer esse trabalho, é o Espírito Santo que vai te usar e vai convencer ela, e ela vai te ouvir. Quando você passar na rua, irmão, vem cá, fala de Jesus para mim, irmão, fala de Jesus para mim. Você vai falar e Deus vai começar ali a trabalhar. Ela vai ouvir de bom coração, e quando for no tempo certo, ela vai dizer: eu quero aceitar a Jesus, eu quero esse Jesus. Eu não quero viver mais nesse mundo de mentira, de enganação, por essas pessoas que me enganaram o tempo todo. É assim que vai acontecer, irmãos. É só crer, é só colocar em prática. Aí ele evangelizava, falava de Deus, falava do nome de Jesus, e foi acontecendo uma coisa: o povo se converteu, irmãos. Sabe o que o povo fazia? Era sendo batizado. Glória a Deus. O povo que estava iludido estava sendo agora batizado, assim homens como mulheres. Aí agora Deus pegou Simão, através da palavra. No versículo 13, é o último versículo. O próprio Simão abraçou o quê? A fé, aleluia. E tendo sido o quê? Batizado,
acompanhava a Filipe de perto. Aleluia. Quem é falso aqui, Deus vai converter. Quem está no lado de Simão, Deus vai pegar, vai converter, vai batizar com o Espírito Santo, vai usar tremendamente como uma tocha, porque tem muita gente no nosso meio que está sendo da laia de Simão o mágico. O que acontece com esse tal de Simão? Duas coisas eu vou te dizer. É para homem e para mulher, viu? Pega aí, viu? Uma, quando ele não aguenta a verdade, ele vai sair daqui. Pode ser homem, mulher, jovem, vai sair desse ministério. Já é certo isso. É certo isso. Pode sorrir, irmãos. Você pensa que a gente é um besta, Deus revela ainda, viu, filho? Eu tenho segurança do que eu estou falando. Total segurança em Deus. Segunda coisa, o que vai acontecer com esse tipo de pessoa que está aqui dentro do ministério? Deus vai converter. Ela vai ser convertida, ela vai abraçar a fé, em vez de iludir, ela vai pregar a verdade agora. Glória a Jesus. E diz a Bíblia que ele abraçou a fé, e ele foi batizado, e agora andava com Filipe de perto. Quem odeia o pastor vai andar com o pastor agora, viu, irmãos? Quem perseguiu o ministério vai andar no ministério agora. Quem muito tem raiva, falou mal, apedrejou, vai estar assim com a gente. Olha, carne e unha. Estou aqui, pastor, vai sofrer pelo evangelho de Deus. Eu falei muito dessa igreja, pastor, mas hoje eu vou dar sangue. Sangue, eu vou obedecer a Jesus. Vai ser assim, viu? Como Deus faz, é tremendo. E ele acompanhava Filipe de perto, observando, a Bíblia diz aqui uma palavra, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Então Deus vai operar grande milagre aqui nesse ministério. E diz a Bíblia que este homem ficou tão extasiado. Sabe por que é extasiado, irmãos? É como se ele estivesse fora do seu próprio corpo. Ele ficou tão alegre, ele recebeu um ânimo, uma alegria tão grande que ele ficou assim, flutuando.